Bem, pessoal, começo esse vídeo de hoje pedindo para vocês compararem essas duas imagens aqui. Ok, 2 dias aparentemente quentes, num faz 101 graus e no outro faz 38 graus. Um dia comum, assim, caramba, 101 graus. É por isso que a gente vai estudar hoje as escalas termométricas e entender que não é uma loucura fazer 101 graus em algum lugar do mundo. Então, esses termômetros aqui são dois termômetros clínicos utilizados em laboratório. E os dois estão indicando temperatura de pessoas sadias. Né? Um está marcando 36,5, o outro 97,8. Né? Aqui nós temos dois termômetros então de laboratório, mas eles têm numerações um tanto quanto diferentes. Uma que começa em menos 10, que seria então nesse termômetro químico aqui que nós estamos vendo, né? Um começa em 10 negativos, aqui é zero, esse aqui já começa lá em 30. Né? Por que tem essa diferença tão grande? Né? Bom, existem diferentes escalas termométricas e elas servem de guias para os termômetros. Então o termômetro ele tem aquela constituição em formato de barra, né? Comumente no termômetro mais antigo, hoje já são utilizados muito mais os digitais, mas ainda assim ele precisa de uma escala termométrica para indicar o valor em uma temperatura. Né? Porque a temperatura, como vocês bem sabem, representa o nível de agitação das moléculas, mas eu preciso caracterizar. Opa, nesse nível aqui eu vou chamar de 10, mas aqui está mais agitado, hein? Aqui vai ser meu 50. Foi assim que as escalas termométricas foram definidas. As mais, claro que não dessa forma, mas eu vou explicar como que a gente define. Como que foram definidas essas escalas? Quem criou as escalas termométricas? As mais utilizadas são escalas termométricas a Celsius, que nós utilizamos aqui, escala Fahrenheit, utilizados em países de cultura inglesa, então na Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos. E a escala então Kelvin, que é a escala absoluta. Elas apresentam valores diferentes devido à forma da qual elas foram constituídas. Agora, eu te pergunto, como é que a gente monta uma escala termométrica? Bom, primeiro, né, que a gente desenvolve um termômetro sem marcações, um instrumento de medição. Né? Tendo um termômetro sem marcações, a gente seleciona primeiro um ponto de temperatura baixa, um ponto de temperatura menor. Celsius, ele escolheu para se chamar de zero ponto de fusão do gelo, ponto que o gelo vira água. Esse ponto, essa temperatura, esse nível de agitação Celsius chamou de zero. Fahrenheit pegou e misturou água, gelo e cloreto de amônio, então, em uma vasilha e obteve uma solução muito gelada. Tão gelada quanto o gelo derretendo. E essa mistura ele chamou de 0 graus Fahrenheit. Essa mistura de água, gelo e cloreto de amônio. Então, o terceiro passo a gente define um ponto de temperatura alta, um ponto de temperatura maior. Celsius pegou a água fervendo, colocou o termômetro, viu até onde subir e marcou. Aqui vão ser meus 100 graus. Fahrenheit, então, mediu a temperatura da mulher dele que estava doente, né, febril. E, bom, a temperatura ali mais ou menos de 100 graus Fahrenheit seria a temperatura de um corpo febril. E depois que tu fez as duas medições, tem a temperatura baixa e a temperatura mínima, tu pega esse termômetro e faz várias divisões. Então aqui, como a gente pode ver, um termômetro aqui já dividido em várias partes iguais e aí finaliza uma escala termométrica. Se a gente for fazer hoje em dia com um termômetro digital, que a gente vai ter que a gente segue os mesmos passos, mas agora então atentos à questão tecnológica, que a gente vai ter que utilizar uma placa de circuito, né? Ainda assim selecionar uma temperatura baixa, né? O sensor vai te dar um sinal de uma temperatura baixa, vai te dar uma outra intensidade de um sinal com uma temperatura mais alta, e a gente realiza divisões iguais, claro, tudo utilizando da programação. Bom, eu falei de Celsius, falei de Fahrenheit, mas não falei de Kelvin. Kelvin tem a escala absoluta. Por que é absoluta? Porque ela relaciona diretamente a agitação das moléculas com a temperatura. Ou seja, o 0K, o 0 Kelvin, é o zero absoluto. É o ponto em que não tem nada mais frio do que isso. É o ponto em que as moléculas parariam de vibrar. Esse ponto ele só foi teorizado, ele nunca foi atingido experimentalmente, e tem artigos que comprovam que ele nunca vai ser atingido. Bom, se a gente for comparar a escala Kelvin com a escala Celsius, elas têm uma similaridade, a divisão é sempre a mesma entre elas. Só que na escala Kelvin, nós temos então para a temperatura de fusão do gelo 273 e aqui para a temperatura de ebulição da água 373. Viu que teve 100 graus de diferença? Porque a escala Kelvin e a escala Celsius têm uma relação bem simples. Então aqui ela tem a mesma relação, só que os números são diferentes porque o 0 para o Kelvin é o ponto em que as moléculas param de vibrar. 273 Kelvin é o ponto que as moléculas
do gelo, por exemplo, começa a se transformar em água, a derreter, e 373 é o ponto então que as moléculas da água começam, então, que a água então começa a mudar de estado físico, né, do estado líquido para o estado gasoso. Então, o bacana de ver aqui, né, das escalas termométricas, é que a gente está falando de 3 escalas diferentes, feitas com métodos diferentes, mas ainda assim, em certos casos, a agitação é a mesma. Pegando aqui, por exemplo, essa linha laranja. Por mais que sejam valores diferentes, o nível de agitação das moléculas é a mesma. Em 100 graus Celsius, a água está fervendo. Se eu botar um termômetro de 212 graus Celsius na mesma vasilha, a água vai estar derretendo, mas o termômetro vai estar marcando outro valor, mas a agitação ainda é a mesma. Agora, se eu medir a temperatura com o termômetro Kelvin, vai estar marcando 373 Kelvin, mas a agitação é a mesma. Vocês veem, valores diferentes, a agitação é a mesma porque as escalas são diferentes. O que importa em si é a agitação. Aqui embaixo, 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 graus Fahrenheit. Lembram? Valores diferentes, a agitação é a mesma. E esses dois valores aqui têm a mesma relação com 273 Kelvin, que é a temperatura então em que o gelo está virando água. Pessoal, espero ter sido bem claro. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Deixo a vocês então meu forte abraço e até a próxima.